A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo, dia do Senhor, 21 de março de 2021, deveríamos, nesta hora, estarmos cultuando em nosso templo, mas as restrições impostas pelas autoridades nos impossibilita de cultuarmos a Deus na sua casa. Estamos entrando no que os homens chamam de lockdown, palavra inglesa que quer dizer confinamento. E isso coloca algumas barreiras para que nós não possamos adorar a Deus em sua casa. No entanto, o povo de Deus é um povo resiliente, e através de alguns meios de comunicação como este, procuramos de alguma maneira meditar nas coisas de Deus. Eu gostaria, nesta oportunidade, de meditar numa passagem da Bíblia Sagrada que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nos versículos 24 a 30, que diz assim: E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, nos dá da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor, fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este
é apenas um pequeno trecho da história que é narrada desde essa leitura que fizemos, 2 Reis 6, partindo do versículo 24, até o final do capítulo 7. Os fatos ali desenrolados se passaram durante o reinado de Jorão. Jorão foi o 9º rei de Israel, era filho de Acabe e Jezabel. E reinou de 851 a.C. a 841. E nós vemos na passagem que o rei da Síria cercou a cidade de Samaria. Samaria, como cidades importantes naquele tempo, se protegiam construindo muros ao seu redor. E o rei da Síria usou de uma estratégia bastante usada naqueles tempos. Cercou a cidade, confinou o povo de Deus ali dentro das suas casas. E isso impedia que o povo saísse para comprar alimento que vinha de outras regiões. Era muito comum diariamente vir caravanas de outras cidades trazendo mercadorias para o consumo dos samaritanos, como também ao contrário era verdadeiro. Os samaritanos iam buscar alimentos, vestimentas, utensílios em outras regiões e vendiam também as suas mercadorias, fazendo o seu comércio. O rei da Síria, ao cercar a cidade, ele não precisa perder homens em batalha. O objetivo é pressionar o rei do povo de Israel a se entregar, sem necessidade de derramamento de sangue. O rei da Síria alcançaria, através daquele confinamento, os seus objetivos, que era dominar aquela região, fazer o povo de Israel cativo e fazer com que esse povo, futuramente, pagasse impostos para o seu reino. Naquela época, Eliseu era o profeta de Deus em Israel. E ele tinha profetizado que haveria fartura em Israel. Portanto, não era para o rei se entregar aos sírios. Uma das opções que o rei de Israel tinha era se entregar, já que a sua força militar era bem inferior ao exército dos sírios. E, portanto, não tinha como ele sair da cidade em batalha, porque fatalmente perderia aquela guerra.
Mas no primeiro momento, dando ouvidos à profecia de Eliseu, o rei permaneceu dentro da cidade sem se entregar. O trecho que lemos começa a mostrar um quadro bastante sombrio daquele confinamento. Duas senhoras cujo alimento tinha acabado em suas casas, as despensas estavam vazias, a morte pela fome se aproximava, elas tomaram uma decisão extrema e fizeram um pacto. Olha, hoje matamos e comemos o teu filho, e amanhã fazemos ao contrário. Matamos o teu filho, matamos o meu filho e comemos. A vizinha aceitou o acordo. Macabro. Horroroso. E ali elas participaram daquela refeição diabólica. Na outra oportunidade, a mulher se dirigiu para a outra pedindo o seu filho para fazerem a mesma coisa. A outra tinha escondido o seu filho. E ela vai se queixar agora diante do rei pedindo justiça. O rei ficou horrorizado, desesperado. Viu o quadro dantesco que estava vivendo. Rasgou as suas vestes, que era um sinal de luto. Colocou o cilício nas suas costas, sacrifício da carne, mas nada daquilo funcionou. As obras da carne não funcionam para Deus. E o rei, furioso diante daquela situação, em que estava numa encruzilhada, não queria se entregar, mas não se entregar significava que iriam acontecer episódios piores do que aquele que ele tinha acabado de escutar daquelas mulheres. Ele, furioso, ele joga a culpa no profeta Eliseu, que tinha profetizado de fartura em Israel, e ameaça matá-lo. Durante esses acontecimentos, do lado de fora dos muros da cidade, tinham 4 leprosos israelitas. Os leprosos, por causa da sua doença contagiosa, eram obrigados a sair da cidade e morar em algum abrigo
perto da cidade, quando de dia eles viviam de esmolas do povo que ia e vinha pelos caminhos da porta da cidade. Esses também perceberam a situação e sentiram a ameaça da fome. Porque como já não havia entrada e saída da cidade de ninguém, aqueles que poderíamos chamar moradores de rua, não tinham nem lixo para comer. E diante daquela situação extrema, eles resolveram se arriscar. Os sírios tinham armado acampamento ali em volta dos muros de Israel. Os sírios também não incomodavam os leprosos porque também tinham receio de pegarem lepra. Por isso, a vida deles tinha sido poupada. E vem a noite, e de madrugada, aqueles 4 leprosos tomam uma decisão. Olha, nós estamos à morte mesmo. Doentes, leprosos, e agora sem alimento, sem esmola. Não temos mais nada a perder. Vamos até lá, até o acampamento dos sírios, ver se eles dão comida para nós. E nessa situação desesperadora, eles andaram para lá. Quando eles chegam no acampamento dos sírios, eles têm uma surpresa. O acampamento foi abandonado às pressas pelo exército sírio. Diz a palavra de Deus, que você pode ler aí mesmo em 2 Reis, no capítulo 7, lá por volta dos versículos 4, 5 e 6, que os leprosos chegando à entrada do arraial dos sírios, do acampamento dos sírios, viram que não havia ali ninguém, porque o Senhor aqui é Deus, fizeram ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército. Então os sírios de madrugada ouviram um grande ruído, como se um grande exército estivesse se aproximando para atacá-los. Despertaram, o rei se juntou com os seus comandantes. Que é isso? E veio um pensamento, eles se juntaram com os egípcios, com outros povos, se reuniram e agora eles vêm com uma grande força militar para nos destruir. Vamos fugir. E eles batem em retirada.
E na retirada eles deixam todos os pertences ali. Os leprosos, ao observarem aquilo, se refestelaram. Sentaram, comeram, beberam do bom e do melhor. E ainda encheram o bolso de ouro e de prata do que ali tinha. E vendo que tinha muita comida ali, e muito ouro e muita prata, que eles não poderiam reter para si, pensaram nos seus irmãos israelitas: vamos voltar lá para Samaria e avisar o rei de Samaria do que aconteceu. E assim eles fizeram. O epílogo dessa história é um final vitorioso, dado por Deus ao seu povo. O povo saiu em disparada lá para o arraial dos sírios, o acampamento, e conforme as profecias de Eliseu, se saciaram e voltaram em paz para a sua cidade, sem derramamento de sangue, sem escravidão. Tinha acabado o confinamento. Agora eles poderiam ir e vir livremente para as outras cidades. Eu gostaria de ponderar com os irmãos alguns pontos. Primeiro ponto, as consequências do confinamento. Nós vimos aqui fome, desespero, atitudes desesperadas. Temos observado isso em nossa sociedade atual. A fome está batendo a muitas portas. Imagine ou melhor dizendo, observe. Eu diariamente passo no meu caminho para uma caixa econômica. E ali tem filas enormes de pessoas para retirar 200, 300 reais, que servirá de alimento. Desespero. Isso numa cidade próspera como a nossa cidade de Santos. Algumas atitudes desesperadas, como aquela mulher, nós lemos nos noticiários, pessoas em completo desespero. Ira, então, grande parte da população está irada. A ira vem desse conflito
de uma situação indesejada e que nós não temos solução. Aí muitos de nós faz como o rei de Israel, busca um culpado. Precisamos culpar alguém da nossa situação. Outros estão na situação dos leprosos, não tem mais nada a perder. Se prender, ele prendeu, se morrer, morreu. E eles saem aí em busca do pão, enfrentando autoridades, enfrentando situações, já numa situação acima do desespero. Não tenho nada a perder. A vida vai perdendo o significado para essas pessoas. Mas uma coisa que nós podemos observar lá naquele confinamento do povo de Deus, que eu acho que é muito mais importante do que essas que acabamos de meditar: fome, desespero, ira, busca de culpado, perda do significado da vida, foi o impedimento de adorar a Deus. O templo de Israel, o templo de Deus, ficava em Jerusalém. O reino estava dividido, Israel e Judá, e Jerusalém ficava em Judá. Embora os reis de Israel tinham colocado barreiras, impedindo do povo de Deus ir adorar em Jerusalém, certamente muitos arriscavam e iam lá adorar a Deus. Ou buscavam algum lugar fora daquelas muralhas para adorar a Deus. E agora eles estavam impedidos disso. Um segundo ponto que eu gostaria de ponderar com os irmãos é sobre o verdadeiro inimigo. O que está por trás disso? A semelhança da história do confinamento do povo de Deus em Samaria com os dias que vivemos hoje não é mera coincidência, porque o verdadeiro inimigo do povo de Israel não era o rei Sírio. O rei Sírio era apenas um instrumento do verdadeiro inimigo. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Falando da pessoa do diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O inimigo do povo de Deus, lá no século IX a.C., é o mesmo hoje. O objetivo de Satanás é impedir que o povo de Deus adore a seu Deus. Continua agindo da mesma forma. É
É isso que nós precisamos ter na consciência. Quando olhamos essa situação, buscamos às vezes como Jorão, rei de Israel, e buscamos uma solução humana. E ficamos em conflito porque não vemos solução humana. As autoridades têm tomado decisões uma atrás das outras e nada funciona. E nós ficamos impotentes, porque não sabemos também o que fazer. E muitas vezes entramos no desespero, na agonia, ou ficamos irados, como ficou Jorão. Mas fique sabendo que a solução não é humana, porque quem está por trás desta história é Satanás, que tenta impedir que o povo de Deus adore o seu Deus. Mas o terceiro ponto que eu quero ponderar com os irmãos é que a vitória no impossível, ela vem de Deus. O povo de Israel não foi salvo pela sua força militar, nem pela inteligência do seu rei. O povo de Israel foi salvo daquela situação porque Deus agiu. E de uma forma considerada pelo homem de impossível, fez com que o rei da Síria e o seu exército fugissem de medo diante de uma situação que, na verdade, nunca aconteceu. A vitória no impossível vem de Deus. Lá em Marcos 10, 27, Jesus disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Essa situação vai passar. A vitória do povo de Deus virá. Não por nós, não pelos homens, não pelas autoridades, mas a vitória virá da parte de Deus. Enquanto isso, meus irmãos, continuem adorando a Deus. Não deixem que essa situação impeça de você adorar o seu Deus. Louve a Deus. Glorifique o nome de Deus. Cultue da maneira que você puder. Aguarde com fé que a vitória virá. O povo de Deus é um povo de luta. Para nós concluirmos, eu quero
trazer uma boa notícia para você. As igrejas em todo o nosso território nacional estão se unindo. Estão proclamando um dia de jejum e oração. Dia 29 de março agora. O povo de Deus, em todas as igrejas, algumas estatísticas dizem que nós já somos 70 milhões de evangélicos no Brasil, estarão jejuando e orando pelo Brasil. Que Deus te abençoe. Vou orar com você agora, te pedindo uma só coisa. Não deixa que o inimigo te impeça de adorar. Senhor meu Deus, aqui estamos na tua presença, Senhor, porque te adoramos, Senhor. Sabemos que tu é que nos tirou do lamaçal de pecados, Senhor, e nos vestistes com vestes brancas da tua salvação. E tu escolhestes um povo, Senhor, para te adorar, a tua igreja. Estamos vivendo situação ímpar, Senhor, na nossa história. O povo de Deus está impedido de ir à tua casa para te adorar. Mas como disse teu filho, respondendo àquela mulher também de Samaria, não é aqui nem em Jerusalém a adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito. Nós estamos impedidos de ir ao templo, mas em nossas casas podemos continuar a te adorar, Senhor. Somos livres, embora presos, pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa o teu povo, Senhor. Traz alegria a teu povo, Senhor. Não deixa que as aflições desse mundo abatam a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.